Veja o que diz o livro de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Podemos aprender muito e receber encorajamento da vida de nosso Senhor Jesus, o único que Deus deu a mais alta autoridade e o nome acima de todos os outros nomes. Deus tem um plano para a sua dor. Pode parecer improvável, mas é verdade. Você não está em uma jornada sem esperança com Deus. Confie na sabedoria dele, ele te acompanhará durante essa provação. Pare um momento e pense sobre isso. Jesus era Deus em carne. João capítulo 1 nos diz que ele é a palavra de Deus, o mesmo que Deus, que se encarnou e viveu entre sua criação para que pudesse nos salvar. Veja, como a própria palavra de Deus em forma corporal, Jesus foi chamado de Filho de Deus. Isso pode ajudar na sua compreensão da natureza trina de Deus. A única maneira pela qual o Todo-Poderoso poderia viver e caminhar entre a humanidade sem meramente possuir um corpo humano já existente seria se tornar ele próprio um. E para vir e ser o sacrifício perfeito para a redenção do homem, ele não tinha que possuir a natureza pecaminosa que é transferida através da semente humana de Adão. Portanto, ele escolheu uma virgem, e o Espírito Santo fez seu ventre conceber. E foi assim que Jesus nasceu. Assim, ele tem o título de Filho de Deus. A palavra sempre existiu com o Pai, e ninguém jamais viu ou conheceu plenamente o Pai ou o Filho na carne. Mas Jesus, que sempre esteve com o Pai desde o início dos tempos, agora desceu à terra para ser conhecido como Filho na carne. Em outras palavras, ele abraçou uma vida inferior para que se tornasse a esperança de toda a humanidade. O propósito desta mensagem não é te ensinar sobre a Trindade, mas te mostrar que, seja na paz ou na dor, Deus tem um plano para o seu destino, e se você confiar sua vida a Ele, verá coisas maiores surgindo. Ao olharmos para a Bíblia, lemos no nosso texto de abertura que Jesus se humilhou em obediência até a sua morte. Isso não foi uma coisa fácil de fazer. Quando Jesus orou no jardim do Getsemane, em agonia, pediu ao Pai que tirasse o cálice do sofrimento que o esperava. Então novamente ele orou: não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Você sabe o resto da história. Ele foi açoitado da maneira mais dolorosa e depois recebeu uma pesada cruz para carregar até a colina chamada Gólgota, ou Calvário, onde foi crucificado, morrendo pelos pecados de toda a humanidade. Quando Jesus abraçou a morte de cruz, em completa rendição à vontade de Deus, ele deu a Deus a oportunidade de provar ser fiel e de exaltá-lo acima de todos os nomes. Ninguém mais foi ou será capaz de pagar o preço que Jesus pagou por toda a humanidade, não vivendo para si mesmo, mas para os outros, antecipando um futuro onde Deus reunirá todas as pessoas de todas as nações sob o abrigo dos seus braços como filhos. Hebreus capítulo 12, versículos 2 e 3, nos encoraja a imitar Jesus. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa, e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim, vocês não desanimem, nem desistam. Uma das razões pelas quais você deve sempre obter forças mantendo os olhos em Jesus é para não desanimar ou ficar cansado. A palavra de Deus nos diz que Jesus tinha algo em que estava focado, a alegria diante dele. O que era essa alegria? Era uma alegria ter você e eu nos tornando membros da família de Deus. Foi a alegria de resgatar a humanidade da condenação e do sofrimento eterno.
Foi a alegria de nos tornarmos o cabeça da criação de Deus, o sumo sacerdote da nossa confissão, a esperança de toda a eternidade e o nome que supera todos os outros nomes, tanto no céu como na terra. Não poderia haver nada maior do que isso, nenhuma honra maior do que isso. E ele se comprometeu a confiar que o Pai o ajudaria a levar isso até o fim. Ao enfrentar suas provações e passar por esse período difícil, estou aqui para te encorajar e dizer que, assim como ele fez com Jesus, o plano de Deus é usar essa dor para te preparar para coisas maiores. Lembre-se de que a palavra de Deus diz que seus planos para você são para o bem e não para o mal, para te dar um futuro e uma esperança. Lembre-se de que ele diz que, acima de tudo, deseja que você prospere em todos os aspectos da sua vida. Isso inclui prosperidade mental, familiar, relacionamentos, negócios, espírito e saúde. E às vezes, chegar a essa prosperidade te leva a passar por situações dolorosas e momentos difíceis. Mas não desista, faz parte do plano. Você precisa confiar no Senhor Jesus durante todo o processo. Você precisa confiar sua aprovação a Deus, assim como Jesus fez. Hebreus capítulo 5, versículos 7 ao 10 diz: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna, para que todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Está vendo isso? O que qualificou Jesus para se tornar o sumo sacerdote designado por Deus para toda a humanidade? Isso nos diz que foi sua submissão reverente ao plano do Pai, sua obediência, mesmo em lágrimas e clamores fervorosos para que Deus salvasse sua vida. A Bíblia diz que ele foi aperfeiçoado através do seu sofrimento. O caminho para a beleza e a perfeição não é pavimentado com lindas flores. Pelo contrário, é pavimentado com dificuldades e sofrimentos. Porém, no final há um trono reservado para quem perseverar até o fim. Através do seu sofrimento, Jesus se tornou a fonte da salvação eterna, o que significa que, além de Jesus, nunca haverá outra fonte de salvação. Ele pagou o preço final. Deus nunca permitirá que aconteça nada que ele saiba que você não será capaz de sobreviver. E por sobreviver, não quero dizer com sua própria tenacidade e determinação. Isso nos falha. Os homens mais fortes foram prejudicados pelas circunstâncias da vida. Por exemplo, não creio que o corpo humano tenha capacidade de suportar o calor de uma fornalha em chamas. No entanto, Deus permitiu que isso acontecesse. Você sabe por quê? Porque ele sabia que os rapazes hebreus confiariam que ele interviria em seu favor. Portanto, a sua capacidade de superar a situação não estava na força humana deles, mas na sua fé no poder de Deus para libertá-los. O mesmo vale para Daniel na cova dos leões, Davi e o gigante Golias, Gideão e seus 300 homens contra um exército de milhares, Moisés e muitos outros sobre os quais lemos na palavra de Deus. Tudo isso nos mostra que Deus conduz seus melhores seguidores nos momentos mais difíceis para levá-los aos melhores lugares. Você pode escolher confiar nele durante suas provações para alcançar as coisas maiores que ele tem reservadas para você. Ou você pode optar por se contentar com algo menor, desistindo de Deus e vivendo uma vida comum, derrotada. O pai da fé, Abraão, teve que lidar com a espera do filho da promessa durante 25 anos, a partir dos 75 anos de idade. Mas ele confiou em Deus mesmo assim. Davi foi separado da sua casa e família para salvar o seu povo e servir um rei que tinha inveja dele. Moisés teve que lidar com suas próprias limitações humanas e liderar uma nação inteira de pessoas obstinadas. Essas situações podem não parecer como ser jogado na cova dos leões, ser pendurados numa cruz ou ser jogado numa fornalha ardente, mas não foram caminhadas alegres. Contudo, aqui está o resumo de cada uma dessas experiências em um versículo do Salmo 66, 12. Fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal nos trouxeste para um lugar espaçoso. Cada um desses homens foi ridicularizado e passou pelo fogo e pelas águas da vida. Mas sabe de uma coisa? Todos terminaram em um lugar de honra. Jesus
Abraão, Moisés, Davi, os rapazes hebreus e todos os outros na Bíblia. Ninguém que confiou em Deus suas dificuldades terminou em vergonha ou arrependimento. Absolutamente ninguém. No final de suas vidas, eles tinham maior sabedoria, maior experiência, maior unção, maior honra e maiores legados do que quando iniciaram suas jornadas. Em toda a Bíblia, depois de Jesus, Davi é referido como o maior de todos os reis de Israel, ainda maior que Salomão. Ao descrevê-lo, eles o chamavam de O Rei. Abraão era conhecido como pai da fé e amigo de Deus. Moisés era conhecido como o verdadeiro profeta de Deus. Cada um desses homens se tornou o herói da fé e realizou feitos alucinantes sobre os quais ainda lemos hoje. Por quê? Eles confiaram em Deus em suas provações. Eles creram nele. Eles creram que Deus nunca os abandonaria e que a dor deles era um processo para algo maior. Eles não estavam preocupados por não entenderem o processo. Em vez disso, escolheram confiar naquele que estava por trás do processo e não foi provado que estavam errados. Deus provou ser fiel. Hoje, convido você a abraçar esse entendimento e fortalecer a sua fé em Deus. Chore muito se for preciso, mas faça isso diante de Deus em oração e de portas fechadas. Ninguém compreende o seu coração tanto como Ele. Faça seus pedidos serem conhecidos a Deus, quantos você quiser, mas faça isso enquanto se apega firmemente a Deus. As pessoas podem zombar de você e aqueles em quem você confia podem te trair, mas Deus jamais te abandonará. Ele estará com você, mesmo quando você se sente mais sozinho. Eu encorajo você a mudar sua perspectiva da dor. Considere isso uma ferramenta de Deus e não algo maior do que o seu Pai. Não é algo destinado a te destruir, mas a te fazer prosperar, assim como Jesus foi exaltado através do sofrimento. Nas mãos de Deus, você está mais seguro e logo emergirá como ouro refinado no fogo, uma beleza celebrada por todos ao seu redor. Não desista. Você está em um processo e logo a honra chegará. Em breve, você entrará na bênção preparada para você, como diz Romanos capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Você está em um momento decisivo e não tem certeza se o caminho que está seguindo foi feito para você? É fácil sentir que você está navegando pela jornada da vida sem um mapa. Você pode até sentir que falta orientação, que os sinais que você procura simplesmente não existem. Mas e se eu dissesse que as pistas de que você precisa já estão sendo reveladas a você, talvez de maneiras que você ainda não reconheceu? Veja, a vida tem um jeito de nos enviar sinais. Pequenos toques de que estamos indo na direção certa. Esses sinais podem ser sutis, mas estão lá, esperando que você os perceba. Neste vídeo, vou desvendar 7 sinais inconfundíveis que Deus envia para afirmar que você está no caminho certo. Número 1. Você está no caminho certo se estiver obtendo os resultados que te levarão ao seu objetivo, mesmo que o processo esteja demorando mais do que o esperado. Imagine isto. Você está caminhando pelo intricado labirinto da vida, um caminho cheio de voltas e reviravoltas. É como navegar em uma floresta densa, onde cada passo é um ato de fé. Mas aqui está o farol da esperança. Você não está apenas vagando sem rumo. Você está indo em direção a um destino que ressoa com o propósito da sua alma. A jornada, embora mais longa e árdua do que o previsto, está aproximando você do seu chamado divino. Considere o poder de ter um objetivo claro. É como definir um destino no seu GPS. Sem ele, você está apenas atravessando estradas sem saber se elas levarão ao refúgio desejado. Mas no momento em que você insere esse destino, cada curva, cada movimento é intencional, direcionado para alcançar esse espaço sagrado. Este princípio também se aplica à nossa jornada espiritual. Quando você coloca seu coração em uma aspiração piedosa, seja nutrindo um relacionamento centrado em Deus, destacando-se em uma vocação que o glorifica, ou simplesmente vivendo uma vida impregnada de amor e serviço,
Você está traçando um caminho em direção a uma meta celestial. Agora, vamos abordar uma apreensão comum. Muitas vezes, o caminho para os nossos objetivos parece mais longo do que esperamos. É fácil sentir-se desanimado e questionar se nos desviamos do rumo. Mas lembre-se, a duração da viagem não nega a sua validade. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, versículos de 12 a 15, resume isso lindamente. Ele reconhece a incompletude do seu caminho, a busca contínua pela perfeição em Cristo. A jornada de Paulo não foi rápida nem direta, mas, sem dúvida, foi correta. Portanto, se você estiver obtendo visões, experiências e virtudes que se alinham com as aspirações dadas por Deus, anime-se. Você não está em qualquer estrada, você está no caminho certo. Quer se trate de se aproximar cada vez mais de um relacionamento espiritualmente gratificante, de adquirir habilidades para uma carreira que honre a Deus, ou simplesmente de crescer em amor e graça. Essas coisas não são meras coincidências. São afirmações vindas de cima, tocando e encorajando você, dizendo: sim, este é o caminho. Número 2. Quando você estiver no caminho certo, Deus permitirá que você passe por testes, provações e até tentações que irão beneficiá-lo. Você já se perguntou por que a vida parece mais difícil quando você tenta fazer tudo certo? É como se no momento em que você se comprometesse a seguir a Deus de todo o coração, os desafios começassem a surgir de todas as direções. Você pode pensar: se eu estou seguindo Jesus, meu caminho não deveria ser mais fácil? O problema é o seguinte: caminhar com Deus não garante uma jornada fácil, mas promete uma vitória. Estar no caminho certo com Deus não é um passeio no parque. É mais como ser um bravo guerreiro em uma grande aventura. Esta jornada testará sua força, fé e resiliência. Sabe por quê? Porque uma vida vivida para Deus é vivida na linha de frente de um campo de batalha espiritual. Sua determinação será testada, sua fé será desafiada e sim, você poderá até enfrentar tentações. Mas aqui está a boa parte. Estes testes não são obstáculos. Eles são trampolins para uma fé maior e uma comunhão mais próxima com Deus. Lembre-se, a Bíblia não embeleza a realidade. O Salmo 23 nos fala sobre caminhar pelo vale da sombra da morte, mas sem temer nenhum mal, pois o Senhor está conosco. Esse vale não é um desvio, ele faz parte do caminho. É nestes vales, nestes momentos de provação e teste, que muitas vezes encontramos o crescimento mais profundo e vemos a orientação de Deus com mais clareza. Tiago capítulo 1, versículo 12 nos oferece mais uma palavra forte. Bem-aventurado aquele que persevera na provação. Não se trata apenas de perseverar, mas de ficar mais forte, mais firme em nossa fé. Cada desafio é uma oportunidade para provar a nossa fé e aprofundar a nossa confiança em Deus. E a recompensa? Uma coroa de vida, um símbolo de vitória e alegria eternas. Então, quando a vida lançar obstáculos em você, não desanime. Não interprete esses vales como sinais de que você está fora do caminho. Pelo contrário, são indicadores de que você está exatamente onde precisa estar, nas mãos de Deus, sendo moldado, fortalecido e preparado para algo maior. Aceite essas provações como prova de que você está no caminho certo, o caminho que leva ao crescimento, à força e, em última análise, a um relacionamento lindo e eterno com Deus. Número 3. Vejamos um cenário simples. Você está pensando em se candidatar a um novo emprego. É um passo significativo, sim, mas não altera a vida. Aqui um toque gentil de Deus pode ser tudo o que você precisa. Uma sensação de paz, um incentivo inesperado de um amigo, um versículo que fala com você durante seu momento de silêncio. Nem sempre se trata de revelações que abalarão a terra, mas da voz mansa e dedicada que fala nos momentos tranquilos de nossos corações. Agora, considere uma decisão mais importante: mudar de carreira ou mudar-se para uma nova cidade para trabalhar. Os riscos são maiores e o impacto mais profundo.
Nesses casos, as confirmações de Deus são frequentemente mais pronunciadas. Pode ser uma série de eventos que se alinham perfeitamente para serem meras coincidências, conselhos de mentores de confiança ou uma mensagem recorrente que ressoa profundamente dentro de você. Estas não são apenas concorrências aleatórias, são marcadores no mapa que Deus traça para nós, guiando-nos em direção aos seus planos e propósitos. E depois, há as escolhas que definem a vida: iniciar um relacionamento sério, ficar noivo, casar com o amor da sua vida. Estas decisões moldam não apenas a nossa jornada terrena, mas também a nossa trajetória espiritual. Aqui, espere que a orientação de Deus seja ainda mais evidente. Pode vir através do discernimento em oração, da sabedoria da palavra de Deus ou da confirmação através do conselho daqueles que andam intimamente com Ele. Quando a decisão tem significado eterno, os sinais são inconfundíveis. Lembre-se, ao navegarmos pelo labirinto da vida, é crucial não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento. Nossa visão é limitada, nossa perspectiva é finita, mas Deus, em sua infinita sabedoria, vê toda a trama de nossas vidas. Ele conhece cada reviravolta, cada pico e vale. Como Provérbios capítulo 3, versículos 5 a 6 nos exorta: confie no Senhor de todo o seu coração e submeta-se a Ele em todos os seus caminhos. Ele endireitará os seus caminhos. Número 4. A perfeição não é o nosso destino, mas a proteção é a nossa companheira constante. Este é um sinal vital de que Deus está afirmando que você está no caminho certo. Considere o ritmo da caminhada de um cristão. Não se trata de passos perfeitos, mas de ser firmemente mantido nas garras graciosas de Deus, mesmo em meio aos nossos tropeços. A essência desta jornada está lindamente resumida no Salmo 37, versículos 23 e 24, que diz que, embora possamos vacilar, nunca seremos abandonados. Nossos passos, embora imperfeitos, são firmados por aquele que se alegra em nossos esforços sinceros. Este caminho não consiste em erradicar a nossa natureza humana, mas em abraçar a natureza nutridora de Deus. Trata-se de reconhecer que nossos erros não nos definem. Antes, é a mão divina que nos eleva continuamente e que molda a nossa história. Lembre-se, o caminho certo não é uma linha reta para a perfeição, mas uma estrada sinuosa de proteção e perseverança. Vamos falar sobre crescimento e sabedoria nesta jornada. Assim como uma árvore não para de crescer, nossa sabedoria e compreensão também não deveriam parar. Filipenses capítulo 3, versículos de 12 a 15 nos lembra que estar no caminho certo é uma jornada progressiva em direção aos nossos objetivos espirituais. Não é estático, é dinâmico e está em constante evolução à medida que nos apegamos às verdades que aprendemos enquanto buscamos novos rumos. Reflita sobre a história do filho pródigo. Sua jornada de volta para o pai não foi apenas um retorno físico, mas um despertar espiritual. Esta parábola nos ensina que desviar-se do caminho pode levar a lições dolorosas, mas retornar ao caminho certo traz sabedoria e redenção. Se nos pegarmos repetindo erros do passado, como o filho pode ter feito, isso sinaliza que nos desviamos. É um lembrete de Filipenses capítulo 3, versículo 16, para nos mantermos fiéis à sabedoria que já adquirimos. Número 5. Quando as suas escolhas diárias refletem um propósito celestial. É como segurar uma bússola onde o norte representa a glória eterna de Deus. Cada decisão que você toma, seja ela monumental ou mundana, é guiada por essa direção divina. Reserve um momento e considere os diferentes papéis que desempenhamos na vida. Alguns de vocês podem ser chamados à condição de solteiro, dedicando toda a sua atenção ao serviço de Deus. Outros podem encontrar a sua vocação nas alegrias e desafios do casamento e da paternidade. Talvez você esteja trilhando uma carreira ou assumindo o papel de pai que fica em casa. Cada papel, cada decisão é uma expressão única do seu compromisso com Deus. Mas aqui está a parte boa. Embora os nossos papéis terrenos possam ser diferentes,
O nosso propósito celestial permanece constante. É como uma joia multifacetada refletindo a mesma luz em cores diferentes. A essência da nossa existência é lindamente resumida em Mateus capítulo 22, versículos de 36 a 40 e 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. É amar a Deus, amar as pessoas e fazer tudo para a sua glória. Então, como você sabe que está no caminho certo? É quando suas decisões, grandes ou pequenas, são imbuídas dessa perspectiva eterna. É quando você escolhe a bondade em vez da conveniência, a paciência em vez da pressa e o amor em vez da indiferença. Tudo para a glória de Deus. É quando a sua vida diária se torna um testemunho vivo da sua vocação celestial. Não se esqueça, nossos caminhos podem parecer diferentes, mas todos fazem parte de um grande projeto, uma narrativa divina onde cada capítulo, cada reviravolta é tecida propositalmente por Deus. Então, ao fazer suas escolhas, pergunte-se: isso reflete meu amor por Deus? Isso serve ao seu propósito? É um passo em direção à glória eterna? Número 6. Quando você está no caminho certo, você atrairá pessoas com ideias semelhantes e repelirá pessoas que amam seus pecados. Assim como você se aproxima daqueles que têm uma visão compartilhada, você encontrará outros se afastando. Não é porque você mudou quem você é, mas porque você se tornou mais quem Deus quer que você seja. Isso pode ser difícil, muito difícil. Pode significar perder amigos que você tem há anos, enfrentar mal-entendidos ou até mesmo hostilidade total. Lembre-se, o próprio Jesus disse em João capítulo 15, versículos 18 e 19: se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Esta é uma realidade agridoce de caminhar com Cristo. É um sinal claro como o dia de que você está caminhando na direção certa. Você não está se conformando com o mundo, mas se transformando por meio de Cristo. E sim, pode ser solitário. Às vezes parece que você está trilhando um caminho que poucos entendem, mas aqui está a bela verdade. Você não está sozinho. Em João capítulo 17, versículos 20 a 21, Jesus orou não apenas pelos seus discípulos, mas por todos nós, para que possamos estar unidos nele. Esta unidade não é apenas uma boa ideia, é uma realidade viva e respirante no corpo de Cristo. À medida que você trilha esse caminho, Deus está alinhando você com seus irmãos crentes, uma família espiritual unida pela fé e pelo amor. Então, quando você perceber que seu círculo está mudando, quando sentir a solidão de abandonar o caminho e a alegria de encontrar companheiros de viagem num novo caminho, abrace isso. Não é apenas um sinal, é uma confirmação divina. Você está no caminho certo, o caminho que leva à vida, ao crescimento e a uma unidade inquebrantável em Cristo. Continue caminhando com ousadia, sabendo que a cada passo você não está apenas seguindo um caminho, mas vivendo um chamado celestial. Número 7. Quando alinhamos as nossas ações, os nossos pensamentos, o nosso próprio ser com a vontade prescrita por Deus, o Espírito Santo acende uma chama de paz nos nossos corações. É uma garantia serena, um sussurro que diz: sim, este é o caminho. Considere por um momento as duas facetas da vontade de Deus, a soberana e a prescrita. A vontade soberana de Deus é como o curso do sol no céu, imutável, inabalável, o grande desígnio do universo revelando-se como ele ordenou. Mas há também a vontade prescrita por Deus, suas esperanças e mandamentos para nós. É o nosso roteiro para a vida, mostrando-nos como seguir seus passos, como viver uma vida que reflita seu amor e graça. Quando nos desviamos deste roteiro divino, o Espírito Santo não nos abandona. Em vez disso, ele estende a mão com um empurrãozinho amoroso, uma correção gentil. Não é uma repreensão estrondosa, mas um chamado suave e persistente para realinharmos nossos passos.
A convicção do Espírito Santo não é sobre culpa ou medo. Trata-se de amor. Um amor tão profundo que anseia pelo nosso retorno ao caminho certo. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, fala de uma tristeza segundo Deus que leva ao arrependimento e à salvação. Este não é o desespero do mundo, mas uma tristeza construtiva, uma compreensão de que nos desviamos e um desejo sincero de retornar ao abraço de Deus. Esta tristeza, segundo Deus, é a maneira que o Espírito Santo tem de nos guiar de volta, de dizer: meu filho, este não é o caminho, deixe-me levá-lo de volta à paz. Quando nos alinhamos com a vontade prescrita por Deus, nossas vidas ainda podem ter uma cota de tempestades e confusão. Mas por baixo de tudo existe uma corrente constante de paz, um conhecimento profundo de que, apesar do caos, estamos no caminho certo. Estamos caminhando em sintonia com a vontade de Deus, e nesse alinhamento há uma alegria e uma paz que ultrapassa todo o entendimento. Tenha sempre em mente que o caminho para a paz não envolve uma vida livre de desafios. Trata-se de saber que no meio das tempestades da vida, você está exatamente onde deveria estar, nos braços amorosos da vontade de Deus. Você está lidando com uma situação impossível em sua vida agora? Deus pode tornar possível essa situação impossível, não importa os obstáculos em seu caminho. Querido filho de Deus, o que vem à sua mente quando você pensa sobre o poder e a ação de Deus? Deus não é uma divindade que fica encurralada pelos acontecimentos, se tornando fraco. Deus não é pego de surpresa por nenhuma situação em nossas vidas. Ele nunca comete erros. Ele nunca errou e nunca errará. As pessoas que o servem e confiam nele, às vezes enfrentam situações impossíveis. Sim, enfrentam. No entanto, elas nunca ficam sem ajuda. Às vezes, Deus nos poupará de certos desafios e outras vezes ele nos deixará cercados e até mesmo oprimidos pela situação. Porém, em todas essas situações não importa a natureza do problema em questão. Ele sabe como nos libertar. Uma coisa que quero que você saiba sobre Deus é que ele sabe como livrar o seu povo, aqueles que confiam nele, dos problemas da melhor maneira. A Bíblia diz em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9: tudo isso nos mostra que o Senhor sabe como livrar das aflições as pessoas dedicadas a ele, e também sabe como guardar os maus debaixo do castigo para o dia do julgamento. Pode não acontecer do jeito que você deseja, mas ele sempre cumprirá a sua promessa. Davi também testificou nos Salmos, capítulo 34, versículo 19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Não posso dizer que sei como você se sente ou as coisas pelas quais pode estar passando agora. Não posso dizer que entendo completamente a crise na sua vida. No entanto, quero que você saiba que Deus pode pegar essa situação impossível agora mesmo e torná-la possível. Não deixe o diabo fazer você sentir que isso está além de Deus ou que ele não se importa com você, mesmo que a situação pareça estar demorando muito para ser resolvida. Eu sei que muitos dias são difíceis, mas o seu lugar mais seguro é com Deus. Uma coisa que realmente parte meu coração é quando ouço pessoas que foram pressionadas pela vida dizerem como sentem que Deus as traiu. Outro dia me deparei com a postagem de uma jovem no Twitter e ela estava contando por que parou de frequentar a igreja e não queria mais ter nada a ver com Deus. Tudo porque ela sentia que Deus tinha seus favoritos e ela não era um deles. Ela disse que nunca recebeu nada do que pediu. Muitas pessoas que ela conhecia obtiveram testemunhos e milagres, mas parecia que ela nunca conseguia nada, mesmo fazendo as mesmas coisas que os outros faziam. Foi triste ler essa declaração de alguém que provavelmente só queria usar a Deus. Por favor, ouça com atenção. Quero que você saiba que o fato de ainda não ter visto nenhuma mudança não significa que Deus não exista. Também não significa que ele não te ama. Há uma declaração do apóstolo Paulo sobre a profundidade do amor de Deus por seus filhos em Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39. Porque estou bem certo de que nem morte e nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você percebe como ele mencionou diferentes tons de desafios? Ele listou demônios, principados, vida, morte, tempo e problemas.
Ele disse que nenhuma dessas coisas é suficiente para nos separar do amor do Pai. Deus demonstrou o amor dele por você já quando Jesus morreu naquela cruz. Como um pastor costumava falar, mesmo que você fosse o único na terra, ainda assim, Jesus teria vindo para morrer por você. Deus te ama muito. Portanto, não se trata do amor de Deus, mas da sua soberania. Deus é soberano em todos os níveis, meu amigo e minha amiga. Tudo que ele o faz de acordo com seu plano mestre. Isso pode até te colocar em uma situação difícil agora, mas se você abrir a sua visão, verá que Deus está em cada história e em cada detalhe, mudando tudo para a grande revelação do seu propósito. Se como aquela jovem você sente que Deus nunca te ouviu, mesmo que você tenha colocado sua confiança nele e esteja obedecendo ao que a palavra diz, então você deve se lembrar de uma coisa: confiar em Deus é uma questão de fé e submissão a ele. Ser filho de Deus não tem a ver apenas com receber grandes coisas na vida e ter todas as necessidades atendidas. Isso é uma bênção e nossa herança. No entanto, quanto mais você crescer em Cristo e no seu relacionamento com Jesus, mais aprenderá que os caminhos de Deus são muito diferentes dos nossos. É preciso fé para confiar e segui-lo fielmente até que o milagre aconteça. Ele tem muitas razões pelas quais pode não fazer algumas das coisas que você pede. Não é porque ele não quer, não é porque ele é um avarento que barra o melhor dos seus filhos. Não é porque ele não tenha o poder para isso. Deus nunca é fraco e pode sim fazer o impossível. Talvez você não esteja pronto para as coisas que está pedindo a Deus. Ou talvez você esteja pronto, mas ainda não é a hora. Talvez você pense que precisa disso, mas de acordo com o plano de Deus, na verdade, você não precisa. Pode ser por qualquer motivo, mas não é porque é impossível para Deus. Lembre-se, Ele criou o universo e tudo que nele há. Ele capacitou uma mulher de 90 anos a conceber e dar à luz a um bebê. Ele abriu o Mar Vermelho e o caminho através dele para que seu povo caminhasse em terra seca. Quando o inimigo perseguidor se aventurou a tentar o mesmo, eles se afogaram. Deus capacitou um adolescente a derrubar um gigante com apenas uma pedra de sua funda. Ele fez com que a cabeça de um machado flutuasse na água. Ele trouxe de volta a vida de um homem que havia morrido e estava enterrado há 4 dias. Eu poderia continuar mencionando os inúmeros milagres de Deus aqui. Nada é impossível para Deus fazer. Veja o que diz Jeremias capítulo 32, versículo 27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente difícil para mim? E a Bíblia diz que ele nunca muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Se ele já fez isso antes, se ele fez isso pelos outros, então certamente ele pode fazer isso por você. Deus pode, meu amigo e minha amiga. Por favor, repita isso comigo e diga para si mesmo: Deus pode tornar possível o meu impossível. Não importa o obstáculo diante de mim. Você não precisa saber como ele fará isso. Esse não é o seu trabalho. Seu trabalho é crer que ele pode fazer isso e que ele fará. E a Bíblia diz que ele se mostra forte em favor daqueles cujos corações estão voltados para ele. Situações impossíveis são aqueles momentos em que você se sente mais desamparado. São momentos em que não há nada que você possa fazer, dizer ou dar um jeito sozinho. Em uma situação impossível, você está se agarrando à última gota. Muitas pessoas caem em depressão, frustração e desespero quando são confrontadas por uma situação assim. Mas e se eu te dissesse que Deus adora situações impossíveis? Por que Deus gosta disso? Porque são nessas situações que Ele tem a oportunidade de se revelar a você. Me lembro de uma época em que precisei pagar minhas mensalidades na faculdade durante um certo período. Tínhamos algo que chamavam de exame intermediário, do qual queriam que todos os alunos participassem. Era crucial para nós passarmos nesse exame, ou nunca chegaríamos ao exame final. Acontece que eu não tinha o dinheiro para pagar as taxas e o exame estava se aproximando. Orei e confiei em Deus por isso. Fiz todos os telefonemas que pude. Não me qualifiquei para um empréstimo estudantil e fiquei sem saída. Mas continuei lendo, estudando e me preparando. Eu confiava em Deus e estava disposto a passar por essa situação até o fim. Aprendi através de muitas dificuldades em minha vida que minha única esperança era Jesus. Fora dele, eu não tinha esperança, mas com ele, mesmo quando parecia que estava passando por dificuldades, havia esperança para o meu futuro. Até que o dinheiro que eu precisava finalmente chegou na noite anterior ao exame. O sistema escolar foi configurado de tal forma que não era possível fazer transferência digital. Você só poderia pagar suas taxas no caixa de um banco aprovado,
onde eles emitiriam um recibo para você ser confirmado na inscrição da escola. Naquela manhã, saí cedo e cheguei primeiro no local da prova. Vi outros estudantes esperando também. Alguns ainda não tinham pagado e esperavam que pudessem entrar. Eu estava com o meu dinheiro, mas estava esperando os bancos abrirem. Quando os bancos abriram, os professores e supervisores já haviam começado a selecionar os alunos que fariam o exame e a mandar os outros para casa. Antes de correr para o banco, percebi que eles tinham nas mãos uma folha de papel com os nomes impressos de quem pagou. Quase perdi a esperança, mas ainda confiei em Deus para um milagre. Então fui ao banco e fiz o pagamento. Quando voltei, estavam chamando os nomes e estavam quase no final da lista. Eles deveriam chamar 120 nomes entre as centenas de alunos daquela lista. O restante não pagou e por isso não estava na lista. A lista foi impressa para que, mesmo que você pagasse naquela manhã, ainda seria impossível ser chamado. Mas eu tinha visto e lido sobre o poder de Deus e estava disposto a confiar a Ele. E adivinha só, meu nome foi chamado como o último nome da lista. Embora tenha conseguido uma resposta às minhas orações, não consegui esconder meu choque. Como isso aconteceu? Claro que não esperei para descobrir, corri e fiz o exame. Este é apenas um exemplo do quão longe Deus pode ir por qualquer pessoa que ouse confiar nele, não importa a circunstância que esteja diante de você. Sua situação está ruim, realmente muito ruim? Você pode confiar isso a Deus. Ouse confiar isso a Deus. Leve isso a Ele em oração e fique firme em sua palavra. Talvez a situação seja tão desesperadora que você não tenha tempo de ler sua Bíblia. Então busque em seu espírito por uma palavra, como esta, em Isaías capítulo 50, versículo 7. Porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso, fiz o meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado. Este é um dos meus versículos favoritos, especialmente a primeira parte, o Senhor me ajudou. Quando estou desanimado ou desesperado, oro a Deus dizendo: Pai, não sei o que dizer ou como orar nada agora, mas vou me lembrar de que o Senhor é a minha ajuda e me ajudará. Isso me faz continuar e vejo Deus mudando a situação a meu favor. Você precisa aprender a levar a sério as palavras de Deus, especialmente suas promessas para você. Através da fé e da paciência, você verá o impossível se tornar possível diante dos seus olhos. Não desista ainda. Embora possa falhar, embora o prazo possa até passar e o problema surgir, não perca a fé. Existe um Deus que segue seu povo até o fogo. Ele às vezes pode te manter longe do fogo, mas outras vezes ele entra com você lá para que você seja refinado pelas chamas. E então ele te trará para fora com um testemunho maior. Se os 3 rapazes hebreus tivessem sido impedidos de serem lançados na fornalha ardente, eles teriam continuado a defender Deus, mas apenas com o mesmo testemunho de antes. Eles não teriam nada de especial para compartilhar e para mostrar aos que os rodeavam sobre Deus. Porém, Deus usou uma situação impossível em suas vidas, algo que eles não esperavam, como um meio de se revelar através deles. Meu amigo e minha amiga, Deus está prestes a usar a sua situação para se revelar ao mundo e a você em maior medida. Entregue a situação a Ele através da oração e da confiança total e veja como Deus torna o impossível possível. Gênesis capítulo 41, versículo 14 diz: Então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. A história de José, entre muitas coisas, é uma história de esperança na desesperança. É uma história de perda, traição, dor e restauração. A maneira como Deus pegou um garoto que perdeu tudo que tinha e o colocou na posição de governante de uma nação é simplesmente intrigante. Mas você sabia que José, mesmo sem qualquer fonte de encorajamento como você e eu temos hoje, foi capaz de resistir por tempo suficiente através da graça de Deus e da fé no que Deus havia dito a ele? Acredito que você está ouvindo minha voz hoje porque Deus quer que você saiba que sua situação atual não é o seu destino e logo você sairá dela. O salmista, escrevendo sobre José, disse no Salmo 105, versículos 17 ao 22: Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo,
O potentado dos povos o pôs em liberdade. Constituiu-o senhor de sua casa e mordomo de tudo que possuía, para a seu talante sujeitar os seus príncipes e aos seus anciãos ensinar a sabedoria. Quero que você preste atenção em como o salmista captura e reúne a experiência de José em uma bela história. Você acreditaria que José, sendo vendido como escravo, era Deus o enviando à frente de seu povo para que ele o salvasse do desastre vindouro da fome? É difícil acreditar que, apesar do seu amor por José e da fé de José demonstrada ao longo da sua vida, Deus permitiria que ele fosse ferido e acorrentado até que o tempo da promessa de Deus sobre a sua vida fosse cumprido. No entanto, o fato de você estar passando por situações ruins ou de se encontrar em uma situação difícil agora não significa que Deus te abandonou. Isso não significa que você perdeu o seu caminho ou parou de se mover. Qualquer pessoa que leia a vida de José da perspectiva do raciocínio humano pode acreditar que a vida de José ficou suspensa enquanto ele estava na escravidão e na prisão. No entanto, isso não é verdade do ponto de vista do Espírito Santo. Veja, o destino de José foi acionado no momento em que seus irmãos o venderam como escravo. Cada experiência e encontro que José teve, para o bem ou para o mal, o aproximou cada vez mais de seu destino. Meu amigo e minha amiga, a garantia de um futuro glorioso não é algo que você precisa ganhar, porque você já tem isso em Jesus Cristo. Está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 27. O plano de Deus é fazer com que seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Cristo em você é a esperança e a garantia de que, independentemente do que esteja passando agora, você superará isso. Para José foi a aliança de Deus com Abraão e seus descendentes. Enquanto José foi fiel ao Deus daquela aliança, ele esteve constantemente sob a influência da ajuda de Deus em seu favor. E a Bíblia diz, no Salmo 105, versículos 20 a 22, que quando chegou a hora, o rei o enviou e o soltou, o governante dos povos o libertou. Ele o tornou senhor de sua casa, governante de tudo que possuía para instruir seus príncipes como quisesse e ensinar sabedoria aos mais velhos. Quero dizer para você que está me ouvindo agora que a sua hora também está chegando. Por favor, creia no que estou dizendo. Isso não vai passar despercebido. Sua hora certamente chegará. Confie em Deus e espere por isso. Em um dia, a vida de José mudou completamente para melhor. Uma noite, ele era o prisioneiro. E na noite seguinte, ele era governador do Egito, abaixo apenas do faraó no comando. Que mudança de vida! Eu peço a você hoje, não desanime. Creia nesta palavra. Você vai sair dessas situações ruins em que se encontra. Crer significa aceitar ou considerar algo como verdadeiro, honesto ou real, com base em uma declaração, evidência, opinião ou suposição. Não estou pedindo que você creia porque sinto que é a melhor coisa a fazer. Não estou pedindo que você creia porque quero te motivar. Estou pedindo que você creia porque Deus diz isso, e Deus é perfeito. Deus é confiável, meu amigo e minha amiga. Ninguém é tão confiável quanto Ele. Deus também está interessado em você porque através da fé em Jesus você é um filho ou uma filha de Deus. Portanto, os seus interesses são os interesses dele. Suas preocupações são as preocupações dele. E suas vitórias sempre resultarão na glória de Deus. Porém, se você não consegue crer, nada poderá mudar a sua vida. Talvez você esteja em um tribunal agora e sinta que o caso não está indo do jeito que queria. Você pode ter orado e parece que nada está acontecendo. Não sei como, mas Deus nunca falha com aqueles que confiam nele. Ele tirará você dessa situação da melhor forma possível. Pode não ser do jeito que você espera, mas ele certamente fará isso. Me lembro de um testemunho dado por um jovem que se envolveu em problemas com a lei. Ele agrediu um policial, foi preso e levado ao tribunal. Nos Estados Unidos, a pena por agredir um policial pode variar de acordo com o estado e o grau da agressão. Dependendo da gravidade da lesão e da arma utilizada, a pena mínima é de 2 anos de prisão, mas a pena pode ser até de 25 anos ou mais. Este jovem, que também era um imigrante, sabia que este seria um problema sério. Ele não havia usado uma arma, mas bater em um policial era um problema muito sério, e ele percebeu quando seus familiares começaram a chorar sobre como seu mau comportamento finalmente o colocou em apuros. Na noite anterior à sua audiência, ele disse que se ajoelhou na sua cela e clamou a Deus. Ele pediu a intervenção de Deus e assumiu o compromisso de seguir Jesus todos os dias se Deus o tirasse daquela situação.
Ele orou e orou até ficar cansado. Depois ele foi dormir esperando por um milagre. Na manhã seguinte, ele foi levado ao tribunal e seu caso foi lido perante o juiz. O juiz convocou o policial agredido para comparecer ao banco das testemunhas e prestar depoimento. O tribunal ficou em silêncio. Quando o policial compareceu ao depoimento, foi questionado se essa era a pessoa que o agrediu. O policial olhou para o homem que estava com a cabeça baixa de vergonha e medo, e o policial disse que não era ele. O homem ficou tão surpreso que levantou a cabeça para ver se o policial sabia o que estava dizendo. O policial manteve o olhar fixo nele enquanto a pergunta se repetia, e ele disse a mesma coisa: "Eu sei quem me agrediu, e não foi ele." Tanto o representante do policial no tribunal quanto o homem e seus advogados ficaram surpresos com o rumo dos acontecimentos. O juiz se irritou e perguntou por que o caso foi apresentado a ele. Ele encerrou o caso ali mesmo e dispensou a todos, indo para o próximo caso. Este homem ainda estava surpreso. Ele não sabia o que dizer ou fazer. Seus familiares se reuniram ao seu redor orando por ele, o parabenizando e alertando para aprender com isso e nunca mais repetir esse comportamento. Embora ele sorrisse e agradecesse a todos pelas orações, ele não conseguia tirar da mente o que acabara de acontecer. Ele pegou uma saída diferente e foi direto para o elevador sozinho. Quando a porta estava se fechando, o policial que ele agrediu entrou e se juntou a ele no elevador. Com apenas os dois no elevador, o oficial olhou para ele. O homem ficou tão envergonhado e não sabia o que dizer ou como reagir. Então, ao se aproximarem do último andar, o policial disse: "Apesar de tudo o que aconteceu lá atrás, você sabe, eu sei, e Deus sabe que foi você quem me agrediu. Mas estou deixando isso passar agora." E ele foi embora. Este homem aprendeu uma lição valiosa naquele dia, e essa experiência mudou a sua vida, afetando e restaurando a sua fé na capacidade de Deus de ajudar aqueles que nele creem. Já ouvi testemunhos de pessoas que foram libertadas de situações terríveis antes de elas piorarem, e também ouvi falar de pessoas que se envolveram em situações ruins e sucumbiram a elas, mas Deus ainda apareceu para libertá-las. Qualquer que seja o estágio da situação ruim em que você esteja agora, saiba de uma coisa: você definitivamente sairá dela. Você precisa crer e confiar em Deus para isso. A Bíblia nos diz que tudo, o bom e o ruim, sempre resultará para o nosso bem. Por quê? Porque amamos a Deus e somos chamados segundo os seus propósitos. O que significa ser chamado de acordo com os propósitos de Deus? Significa que você está vivendo de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Significa que você está comprometido em servir a Deus e viver em sua verdade. Portanto, não importa quão ruim seja a situação, se Deus está com você, Ele vai te tirar dela. Não deixe de crer, não pare de crer. Ore sobre isso e creia que aquele que prometeu o fará. Ele é um Pai fiel e nunca decepciona aqueles que confiam nele. O Salmo 25, versículo 3 diz: "Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem causa, procedem traiçoeiramente." Os mares podem se enfurecer contra você. Os leões deste mundo podem rugir. Embora as montanhas de dívidas, lutas e crises familiares possam estar diante de você, não dê espaço ao medo e ao desespero. Em vez disso, confie em Deus e creia no que a palavra dele diz. Ninguém que espera nele será envergonhado. Sua vida não terminará em vergonha. Você pode ter passado por alguma vergonha e parece que é o fim, mas não é. Sua manhã está prestes a chegar, assim como José. Continue crendo naquela visão de futuro que Deus te mostrou. Em breve, a noite terminará e ela estará perdida para sempre no passado. Tempos atrás, nossos domingos eram sagrados, reservados para comunhão e adoração. As famílias, ligadas pela tradição e pela fé, transmitiram a tocha da crença de geração em geração. Mas agora, essa chama treme no vento da mudança. Não se trata apenas de faltar ao culto de domingo ou de escolher o trabalho em vez do culto, mas é uma mudança sísmica na nossa paisagem espiritual. Imagine um mundo onde a própria essência da fé é moldada e remodelada para caber nas caixas convenientes do ganho pessoal e da autorrealização. Não apenas perdendo o contato com as nossas raízes, mas também esquecendo o próprio solo de onde aquelas raízes extraíram vida. Estamos testemunhando o nascimento de uma nova religião,
que se disfarça sob o disfarce de espiritualidade, mas é desprovida do amor sacrificial e da humildade que constituem a base da verdadeira fé. Onde é que nos perdemos? Quando foi que os ensinamentos eternos de Cristo, enraizados no amor e no serviço, foram ofuscados por um evangelho egocêntrico? Esta religião emergente é uma miragem perigosa. Ela promete liberdade, mas acorrenta a alma à autoindulgência. Ela defende o individualismo, mas nos isola na alegria humanitária da fé partilhada. Mas não desanimemos. Assim como uma única vela pode perfurar a noite mais escura, cada um de nós detém o poder de reacender o verdadeiro espírito da nossa fé. Somos chamados não apenas a ser espectadores, mas a participar ativamente nesta batalha pela alma da nossa espiritualidade, recuperando a essência da nossa fé. Uma fé que olha para fora, que serve, que ama incondicionalmente. A história do cristianismo não é de aceitação passiva, mas de amor revolucionário. É uma narrativa marcada por indivíduos que ousaram resistir às marés do seu tempo, movidos por convicção inabalável e um amor sem limites. Não somos apenas herdeiros desse legado, nós somos seus portadores. Meu amigo e minha amiga, você já notou como a cultura atual defende a busca pela felicidade e realização pessoal como o bem maior? É um toque de sereia, atraindo até mesmo os mais fiéis para fora do curso. Este não é o Evangelho de Cristo. Este é um evangelho do eu. É um sistema de crenças que eleva nossos próprios desejos, sonhos e conforto ao altar onde somente Deus deveria reinar. Este credo moderno diz que o objetivo final da vida é a nossa própria felicidade. Mas espere, vamos fazer uma pausa e refletir. Será que foi realmente isso que Jesus nos ensinou? Considere as palavras profundas de Jesus em Mateus capítulo 16, versículos 24 a 26. Aqui ele não está nos entregando uma passagem para uma vida de conforto e autoindulgência. Em vez disso, Jesus está nos chamando para um caminho de abnegação, uma jornada de segui-lo, mesmo quando isso desafia a nossa zona de conforto. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveita o homem de ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Neste momento de idolatria, o eu, a mensagem de Jesus é de fato revolucionária e contra-intuitiva. Ele não está nos chamando para uma vida de miséria, não, mas para uma vida de sacrifício significativo, onde encontramos verdadeira alegria e realização não em servir a nós mesmos, mas em servir a Ele e aos outros. Esta emergente religião do eu é um engano astuto. É como uma miragem no deserto, prometendo realização, mas levando apenas a uma terra árida de solidão e desespero. A Bíblia nos alerta sobre tais enganos. Assim como Eva foi enganada no Éden, muitos hoje estão sendo seduzidos por este sistema de crenças atraente, mas perigoso. É hora de acordar, livrar-se das correntes do egocentrismo e abraçar o verdadeiro chamado de Cristo. É um chamado para entregarmos nossos sonhos, nossos desejos e nossas próprias vidas aos pés de Jesus, confiando que, ao nos perdermos por sua causa, encontraremos o verdadeiro propósito e alegria da vida. Estamos numa encruzilhada, enfrentando uma escolha entre o Evangelho de Cristo e o Evangelho de nós mesmos. O caminho que escolhemos moldará não apenas as nossas vidas, mas também as das gerações vindouras. Vamos escolher com sabedoria. Vamos escolher Jesus. Quantas vezes ansiamos pelo smartphone mais recente ou pelo modelo de carro mais novo, mesmo quando o que temos atualmente nos serve perfeitamente? É um ciclo sem fim, não é? Este esforço constante por mais é um sintoma de uma questão mais profunda. A religião emergente da autogratificação,
onde os desejos pessoais e as buscas materiais ofuscam o nosso bem-estar espiritual e a nossa bússola moral. Esta nova religião não é o Evangelho. É um caminho perigoso que nos afasta da verdadeira essência da felicidade e da realização. É um mundo onde a busca por bens materiais e status social se torna um ídolo, substituindo o amor e a reverência que deveríamos ter por Deus. Esta idolatria de si mesmo e do materialismo é um engano astuto, uma miragem que promete felicidade, mas nos deixa mais vazios e insatisfeitos do que nunca. É hora de se libertar dessa ilusão. Vamos mudar nosso foco do que o mundo nos diz que deveríamos ter para o que Deus diz que precisamos. Lembremos que a verdadeira alegria não vem do aparelho mais recente ou do carro mais caro. Vem de conhecer a Deus, de viver uma vida que o honra e de amar os outros como Ele nos ama. Devemos guardar os nossos corações contra a atração sedutora desta nova religião do materialismo e do egocentrismo. Vamos escolher viver uma vida com propósito, fundamentada na verdade da palavra de Deus, em vez de sermos influenciados pelos prazeres passageiros do mundo. Então, peço a você que estejamos vigilantes. Vamos nos lembrar diariamente do que realmente importa. Vamos viver uma vida que reflita o amor de Deus e os seus ensinamentos, e não as promessas vazias de um mundo que constantemente nos diz que precisamos de mais para sermos felizes. Lembre-se de que a verdadeira felicidade e realização vem de uma vida vivida em harmonia com a vontade de Deus. Uma vida que valoriza as riquezas espirituais em detrimento da riqueza material. A verdadeira essência do contentamento. Não se trata de acumular mais para nós mesmos, mas de buscar algo maior. Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 33, nos guia com estas palavras: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É como construir uma casa. Em vez de nos concentrarmos na decoração do interior, deveríamos primeiro estabelecer uma base sólida. Essa base é o nosso relacionamento com Deus. Agora vamos mergulhar mais fundo nessa ideia com uma mensagem poderosa de Jesus em Mateus capítulo 16, versículo 25. Ele desafia a obsessão do nosso mundo com a autopreservação, dizendo: Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Parece paradoxal, não é? Somos bombardeados diariamente com mensagens que nos dizem para olharmos para o número 1, para subirmos a escada a qualquer custo. Mas aqui está um alerta surpreendente. A verdadeira vida, a alegria real e duradoura, não se encontra no apego, mas no desapego. Não no acúmulo, mas na generosidade. Então, por que estou compartilhando isso com você? Porque, meu amigo e minha amiga, há uma tendência perigosa insinuando-se em nossas vidas, uma espécie de nova religião. É a crença de que a vida envolve autodescoberta e autorrealização. Mas cuidado, este não é o Evangelho. Esta é uma versão distorcida e diluída da verdade, e está levando muitos ao erro. O caminho para a verdadeira felicidade não é encontrado na autoglorificação, mas no autossacrifício. Não se trata de nos encontrarmos, mas de nos perdermos no serviço aos outros e no amor de Deus. Lembremos-nos de que o nosso valor não é medido pela nossa riqueza ou pelas nossas realizações, mas pela nossa disposição de nos submetermos à vontade de Deus e de seguirmos o seu caminho justo. Quando aceitamos Jesus como nosso guia, encontramos nosso verdadeiro propósito e significado na vida. Esse caminho, porém, nem sempre é confortável ou fácil. Exige sacrifício e, às vezes, significa até enfrentar provações e tribulações que testam a nossa fé. Lembre-se de que nossa segurança e conforto não são os objetivos finais. Antes, o objetivo é glorificar a Deus através de nossas vidas, mesmo na adversidade. Há um movimento sutil, mas poderoso, que contradiz essa crença central. É muitas vezes rotulada como a nova era ou espiritualidade alternativa. E o seu apelo é inegavelmente forte.
Este movimento seduz com promessas de iluminação pessoal e libertação espiritual. Afirma oferecer um buffet de opções espirituais, encorajando os indivíduos a criarem os seus próprios caminhos para a verdade. Superficialmente, isso pode parecer libertador e inclusivo, mas há um perigo oculto escondido por baixo. Veja, esse movimento muitas vezes carece de profundidade e integridade. É um mercado espiritual onde a sabedoria antiga e as práticas sagradas são reembaladas e vendidas sem respeito ou reconhecimento das suas origens. É como um buffet espiritual onde você pode escolher o que mais lhe agrada, sem nenhum compromisso ou entendimento profundo. Essa abordagem não é apenas desrespeitosa, é perigosa. Considere a inconsistência em suas crenças e ações. Ao mesmo tempo que defende a harmonia e o respeito ambiental, apoia simultaneamente práticas que prejudicam o nosso planeta. É uma contradição que revela uma falta de compromisso genuíno com os valores que prega. Além disso, esta nova religião promove uma espécie de consumismo espiritual. Sugere que a iluminação e o crescimento espiritual podem ser facilmente adquiridos por um workshop ou seminário. Mas o verdadeiro crescimento espiritual não é uma mercadoria. É uma jornada que exige dedicação, introspecção e muito trabalho. Não é pular de uma filosofia esotérica para outra conforme o capricho dita. É o desenvolvimento pessoal e espiritual genuíno e contínuo. Então, o que isso significa para nós como seguidores de Cristo? Primeiro, devemos ser vigilantes e criteriosos. Devemos reconhecer que a verdadeira sabedoria e iluminação vem de um relacionamento profundo e comprometido com Deus e não da última moda ou filosofia espiritual. Nossa fé não tem a ver com conveniência ou autogratificação, mas é sobre um compromisso vitalício com o crescimento, o serviço e a glorificação de Deus. Ao navegarmos nessas águas desafiadoras, vamos nos apegar à nossa âncora em Cristo. Lembremos-nos de que a nossa jornada com Ele pode nem sempre ser fácil ou confortável, mas é autêntica, profunda e, em última análise, gratificante. Esta nova religião emergente pode parecer atraente, mas é um caminho que nos afasta da verdade, da mensagem vivificante do Evangelho. Concluindo, não nos deixemos influenciar pelo fascínio desta nova e perigosa religião. Em vez disso, reafirmemos o nosso compromisso com Cristo, com a verdade do Evangelho e com a jornada de crescimento espiritual genuíno. Sejamos exemplos de fé, esperança e amor em um mundo que busca significado. Lembre-se, somente em Cristo encontraremos nossa verdadeira identidade, propósito e caminho para a vida eterna.